Olá, seja muito bem-vinda a mais essa aula. Bom, Vânia, o que é a aula de montagem da peça? É uma aula de costura, mas mais simples. Ela não é aquela aula tão detalhada quanto se fosse para uma pessoa iniciante. Você que é iniciante, que tem dificuldade em fazer acabamentos, em pregar zíper, né, zíper invisível, braguilha, todas essas coisas, nós temos um mini curso que a Simone Ludovico fez e ele é totalmente grátis para você aprender essas coisas, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Se você estiver assistindo no seu celular, você pode clicar aqui na descrição e encontrar esse link com todas essas aulas para você aprender mais, tá bom? E se você está assistindo na televisão, eu vou deixar logo aqui o QR Code. Você pode colocar a sua câmera do celular aqui e clicar no link que vai aparecer, tá bom? Então você, né, tem como acessar essas aulas. É interessante até se você é iniciante, assistir todas, tá? E a aula aqui que a gente está fazendo, que é da montagem da peça, a gente vai estar te mostrando o que fazer primeiro, o que fazer na sequência. É uma sequência para você montar a sua peça. Caso você tenha dificuldade, né, você acessa essas aulas extras, tá bom? Então, vamos lá comigo assistir mais essa aula? Vamos então começar a cortar o nosso vestido aqui. Ali eu tô colocando 1,40 de largura, tô fazendo na miniatura, né? Mas eu coloquei 1,40 de largura. Então, ali é a parte 2. Então, eu vou virar ela para poder cortar ali, que tá no sentido contrário do tecido, porque não dá, né? O tamanho não dá para cortar ali na largura. Então, ele tá no sentido do comprimento. Aí ali eu vou estar colocando as duas saias, tá vendo? Para ela ficar inteira. Ali eu tô colocando a parte das costas no tecido dobrado, a parte da frente no tecido dobrado, e ali eu vou estar colocando a primeira saia, né, que aí também eu vou virar e vou estar colocando ela ali no sentido contrário. Então, a saia vai ficar toda no sentido contrário do tecido. Ali eu posso cortar os viés de acabamento. E assim fica o corte do nosso vestido. Agora, então, o primeiro passo é fechar as saias, né, as laterais ali. Você vai fechar as laterais juntando as duas saias, né, a saia frente e costas. Você vai passar uma costura e aí você vai também já passar a costura de overlock ou de zigue-zague aí que você for fazer os acabamentos. Então, você vai fazer isso aí em todas as 3 saias do vestido. Olha, você tem que observar depois, na hora que você for fazer o franzido, observar que a parte menor sempre é para cima. A parte de baixo, ela é um pouquinho maior, não leve a fazer, para dar mais volume na saia, né? Para ficar mais bonito, não ficar aquela saia reta na lateral. Aproveita, já fecha tudo, que depois, na hora de passar a costura de franzido, você já passa a costura de franzido em todas também. Ali agora fechando a terceira e última saia. Agora, vamos passar a costura de franzir. A costura de franzir você pode fazer com o calcador de franzir, né, próprio, ou você pode ali aumentar o ponto da sua máquina para um tamanho maior. Eu gosto de usar o 4. E você vai passar 2 costuras, uma paralela à outra, sem deixar uma passar por cima da outra, porque senão você não consegue puxar. 2 costuras fica mais fácil, porque você vai puxando as 2 costuras ao mesmo tempo, e ela não embola, sabe? Ela fica retinha. Então, fica mais fácil de você distribuir o franzido também. Então, para quem é iniciante, é uma dica bem boa. Esse tecido descia bastante. Então, muitas vezes ali o que ela tá cortando é que ele desfia. E aí, quando você vai costurar, prende o desfiado, né? Ele fica um pouco embolado. Mas aí é só você ir cortando, né? No caso, se tiver essas linhas soltas do próprio tecido. Aí você puxa e deixa um pedaço ali para você ir
puxando depois para fazer o franzido. E aí você vai fazer esse mesmo processo nas 3 saias, deixando ali aparecendo, né, que é na parte de cima, a parte menor, tá vendo? É bom também você já marcar o meio. Ali eu acho que ela marcou com caneta. O meio da frente, o meio das costas, é bom você medir, marcar, né, ou que seja com um piquezinho ou com a caneta fantasma, aquela que sai depois. Você pode marcar o meio para ficar mais fácil depois, quando você for pregar no corpinho, que for pregar uma saia na outra, porque você consegue ver a distribuição do franzido e fica bem mais fácil. É importante, muito importante fazer essa marcação do meio. E ali o mesmo processo, né, nas 3 saias, você passando as 2 costuras, uma paralela à outra, sem deixar passar por cima. Agora, ela vai distribuir ali o franzido, vai distribuir ele, puxando ali. Aí, como eu falei com vocês, coloca meio com meio, né? O meio da parte que tá franzindo com o meio da parte de baixo ali da saia. Pra ficar mais fácil. Aí você vai distribuindo e medindo pra ver se vai dar certo. Gente, aí ela não passou costura de overlock, não passou nem zigue-zague, nada. Por quê? A minha zigue-zague, desculpa, a minha overlock, ela tá estragada. E também aí é uma miniatura, né? Então é só para mostrar para vocês o processo de montagem da peça, como o próprio nome diz. É para você ver a sequência de montagem da peça, mas você tem que passar overlock na sua aí, que é o acabamento. O nosso aqui, como ninguém vai usar mesmo, né? Não vai lavar nem nada, é só para demonstração, então a gente não passou. Mas você vai passar aí a sua costura de acabamento. Ali ela está fazendo pelo lado avesso, aí agora ela tem que colocar direito com direito. Ela vai colocar o direito da parte de cima, né, que é a parte maior, com o direito da parte de baixo, que é a menor, que é onde ela franziu. Ali você pode já alfinetar meio com meio, alfinetar laterais com laterais, colocando a costura bem certinho uma com a outra. E aí você vai passar a costura. Olha, vai ajeitando ali o franzido, distribuindo ele direitinho e passando a costura. No caso, se ficar, por exemplo, quando você estiver passando essa costura aí, se ficar algum ponto da costura de franzido, ele ficar por fora, ficar aparecendo, é fácil de você tirar depois. É só você puxar, porque essa costura de franzido, ela fica bem bambinha, né, solta. Então, no caso, só você, se olhar por fora e ver que ficou costura de franzido, você pode puxar e soltar essa costura. Pode cortar e puxar, né? Que aí não tem problema mais desmanchar o franzido, porque ele já tá preso. E assim ela vai ali, organizando o franzido, distribuindo ele direitinho, fazendo com que ele fique retinho e terminando de pregar. E assim ela vai fazer nas outras 2 saias também. Vai pregando uma na outra ali. A primeira é a menorzinha, né? Que vai pregar na cintura. Depois a segunda saia. E depois a terceira, ali que eu disse, ó, aí fica uma costura do franzido por fora, tá vendo? Ela pode cortar ela, né, e tirar, sem problema nenhum. Ali agora ela vai fazer a mesma coisa também, até dar uma aceleradinha maior aí, porque ali o processo é o mesmo, é puxar a linha, sempre você puxa a linha da bobina, porque quando a gente diminui a tensão, né, quando a gente coloca o ponto grande, ou diminui a tensão ali da linha, a linha da canelinha que fica mais solta, então a linha da bobina é mais fácil para você fazer isso daí, tá? E aí você vai distribuindo ali, né? Ali, tá vendo que tem um risco no meio? É onde que tá marcado o meio. É onde que eu acho que eu tinha riscado lá na hora de cortar, né? Então, é o meio da saia. Vai fazendo ali a mesma coisa, olha, vai colocar direito com direito, costura com costura, meio com meio. E vai, tá vendo um risquinho ali na parte de cima da saia? É a marcação do meio. Foi marcada ali com caneta, essa caneta fantasminha. Olha, ali ela coloca lateral com lateral, meio com meio e faz aquele mesmo processo, olha, de tá
ajeitando ali a costura, né, para não embolar, para não dar prega. Aí ela vai ajeitando ali a costura e passando com o calcador. Olha só, vai ajeitando e organizando. Até terminar de pregar tudo ali. Agora vai pregar o corpinho. Gente, ali também pregando, né, as duas partes, lembrar de passar a costura de acabamento, overlock ou zigue-zague. Ali vai fechar o ombro, os ombros e laterais. O viés ele vai ser pregado, vai ser rebatido ali com a peça fechada. Mas aí eu acho que questão do viés vocês não têm dificuldade, porque a gente tem várias aulas aqui mostrando como pregar viés, inclusive no mini curso da Simone também tem, né? Mostrando várias formas de vocês pregarem viés. Aí vai fechar as laterais, vai overlocar também, né? A lateral e ombro. E aí vamos pregar essa parte no vestido, na saia para poder fazer o vestido. Ali agora ela vai medir o viezinho e vai pregar. Coloca ali direitinho, sendo que esse viés tem que estar realmente no viés do tecido, tá, gente? No sentido do viés. Ele não pode estar em linha reta, ele tem que estar no viés, para poder dar ele ficar firmezinho ali, né? Ficar certinho, acompanhar realmente a curva da cava. Se você fizer ele no reto, ele não vai acompanhar a curva da cava, ele vai ficar aquele negócio assim, ele não fica maleável, tá? Ali, então, agora ela vem pregando, aí ela deixa um pedacinho ali para ela fechar o viés. Olha, ali agora ela vai ver o tanto que falta ainda para pregar, ó, vê ali tanto que falta, e aí ela vai fechar o viés ali naquele local para ficar certinho. Ela fecha, ela corta aquele pedacinho que tá sobrando, e aí ela volta e termina de fechar. É uma forma boa para você pregar ele fechado, sem você ter que determinar ali certinho o tanto do viés, né? Que aí você pode medir e depois você corta. Ó, ela voltou, terminou de fechar aquele pedacinho, aí agora sim ela vai terminar de pregar o viés. Agora ela tá dando os piquezinhos ali para poder abrir, né, onde que tá a costura, porque aí o viés vai se abrir um pouco mais e vai ficar para dentro e vai ficar com acabamento bom. É o que eu falei com você, se for no reto ele não vai fazer isso. Aí agora ela vai bater ali a costurinha, né, deixando a costura virada para o lado do viés. Essa é uma das formas de pregar viés, tá, gente? Tem várias formas. Cada hora a gente tá fazendo de um jeito para vocês aprenderem cada dia mais formas diferentes. Ela só acertou ali um pedacinho e agora ela vai dobrar ele ali para fazer o acabamento. Olha, agora ela tá virando ele 2 vezes e vai fazer a costurinha ali que vai aparecer por fora. Tá vendo? Ela vai virando ele 2 vezes, ele já tá bem fininho, e vai passando ali a costura. Aí, gente, não pode esquecer de ir lá e arrumar o ponto da máquina, né? Porque se a gente for fazer aquela costura de franzir e depois se a gente for logo fazer outra costura, a gente tem que estar lembrando de ir lá e mexer no ponto da máquina, porque senão depois vai ficar tudo bambo. Não dá, tem que voltar e costurar tudo de novo. E ficar atenta nessa questão do ponto. E ali ela vai terminando de fazer. Ela vai fazer dessa mesma forma aí nas duas cavas e no decote. A forma de fazer é a mesma. Você vai fazer do mesmo jeito que você fizer numa cava, você vai fazer na outra e no decote.
Aí também tem a opção de você fazer esse corpinho duplo, se você quiser, para ficar com um acabamento mais bonito, porque o corpinho é pequeno, né? Então, se você quiser fazer ele ou com revel ou duplo, é uma opção também, dependendo da quantidade de tecido que você tem. Quando é tecido estampado, não fica legal você fazer ele duplo, porque aí fica aparecendo por baixo a outra estampa, né? Então, no caso, quando for tecido estampado, você opte por colocar um forro ou então fazer o acabamento mesmo com viés. Bom, ali tá vendo como que ficou? Agora é só passar e agora fazer ali as duas cavas. Vamos mostrar mais uma cava e é o mesmo processo, mas a gente vai estar mostrando aí para vocês. Olha, vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar ali o viezinho, vai pregar ele, deixar um pedacinho do mesmo processo. Olha, ela vai pregar. Não esquecer de dar os piques, que os piques que vai fazer ele se abrir, na verdade, e ficar bem acabadinho, tá? Olha, ela vai pregando ele ali e até, olha, quando fica faltando só um pedacinho, uns 3 centímetros, 2 centímetros, aí ela para, nem precisa dar retrocesso, ela vai e mede ali para ver o tanto que precisa de viés ainda, tá vendo? Ela mede ali, fecha, deixando o pedacinho que vai faltar para completar, e aí ela corta, deixando só um pedacinho e termina de fechar ali, de pregar o viés naquele pedacinho que ela deixou, tá vendo? Ó. Aí terminou ali, ela vai dar os piques para cava se abrir um pouco e vai terminar de pregar ali a cavinha. Olha, tá vendo? Ela vai dar os piquezinhos, né? Com a tesoura bem afiadinha, você vai dar os piquezinhos nessa parte curva para ele se abrir mais. E aí ela vai fazer daquela mesma forma, vai bater uma costurinha ali, prendendo a costura no viés e depois dobrar e pregar. Olha, essa costurinha, ela batendo essa costurinha aí. Aí agora dobra. Dobra 2 vezes bem fininho. E aí você já vai terminar de pregar o viés. Terminou o retrocesso e pronto. A outra cava é do mesmo jeito, então a gente nem colocou, né, para não ficar repetitivo aqui para vocês. Agora então vamos franzir a última parte ali da saia. Você poderia até, né, ter franzido lá junto com as outras, não tinha problema, que você já regulava a máquina de uma vez só. Acho que ela esqueceu. Então, aí você pode já passar as 2 costuras no ponto maior, da mesma forma que os anteriores. Passa 2 costuras, né? E vai franzir para poder pregar no corpinho. Agora ela vai, assim você vai marcar também o meio da saia e o meio do corpinho para ficar mais fácil ali de você tá colocando um com o outro e ficar com o meio certinho um com o outro. Aí você vai puxar a linha da bobina, as 2 linhas de uma vez, distribuir o franzido e colocar ali da mesma forma também, lateral com lateral, meio com meio.
Olha, distribuindo também na parte de trás. E aí, já vai ser ali, já deu certo, né? Distribuindo certinho ali as laterais. E aí, você vai fazer a mesma coisa, direito com direito, né? Direito do corpinho com direito da saia. Lateral com lateral. E meio com meio. E aí, você vai já pregar. Você poderia também pregar o viés depois de estar colocada a saia junto, só que fica maior, né? Fica mais tecido para você estar manipulando ali em cima da mesa. Então, o ideal, o mais fácil de você fazer é pregar o viezinho primeiro para ficar menos tecido para você manipular ali. E aí agora é só unir as duas partes. Vai organizando direitinho ali, distribuindo franzido para não dar preguinhas. Olha, tá vendo como ela vai fazendo ali? Ela vai distribuindo e como tem duas costuras, aí fica mais fácil de você fazer. Quando tem uma só, costuma enrolar um pouco, aí é mais difícil de você fazer essa parte aí de pregar uma parte na outra. Agora já tá pronto, só passar e agora fazer a bainha. A bainha ali, ela tá dobrando, você pode dobrar 1 centímetro e fazer a bainha, né, como ela tá fazendo ali, com 1 centímetro. Ou você pode fazer também a bainha de lenço. Para tecido fino, a bainha de lenço fica muito bom. E esse modelo aí tem que ser com tecidos mais finos, né, porque senão ele vai armar. Então fica muito bom. E aí agora, né, já tá terminando, agora só tá faltando mesmo a bainha. Não esquecer agora, gente, de passar, né, antes, né, como eu falei com vocês, não esquecer de fazer os acabamentos, porque o nosso aí é miniatura, a gente não vai usar, não vai lavar, então, para andar mais rápido aqui pra gente, para demonstrar para vocês, a gente não passa overlock, mas você passa aí para ficar, né, o seu bem acabadinho. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Agora eu vou mostrar para vocês as fotos do nosso vestidinho. Lembrando que é só uma miniatura com tecido que não é o próprio, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.